Ok, amados? Estou retornando agora pedindo perdão a cada um dos que já se encontravam conectados e estamos reabrindo novamente o nosso culto. Peço perdão a todos os que se conectaram de forma errônea, mas estamos já voltando à normalidade para adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade, com toda a força da nossa alma. Eu creio que nesta tarde o Espírito Santo de Deus vai fazer maravilhas na vida de cada um dos que estão sedentos para ouvir a sua palavra, para ter uma comunhão plena com Ele e Deus operar maravilhas. Eu creio no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos então aguardar que outros se conectem novamente, né? Já estão se conectando e vamos entrar na nossa adoração verdadeira. Inicialmente, eu gostaria de oferecer junto com vocês ao nosso Deus um louvor que eu acho um louvor lindo, um louvor que toca nos corações e que o coração de Deus também se balança em nossa direção com esse louvor. Vamos lá. Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu brilho, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu brilho, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu brilho, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vem, faz chover. Abra as comportas, Senhor, e faz chover. Esta geração precisa da tua chuva. Esta geração precisa de santidade.
sacrifício do Senhor. Houve gozo em tuas ruas, ramos levantados, exaltando o que é santo. Yeshua et Adonai. Shalom, shalom, Jerusalém. Paz seja a ti, quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Israel, querido, filho do meu amor, com alegria te ouvirei dizer: o Messias já chegou. Ouçam-me, meus irmãos, abram o coração, voltem-se e adorem Adonai, e o Messias conhecerão. Shalom, shalom, Jerusalém. Paz seja a ti, quando o Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Shalom, shalom, Jerusalém. Paz seja a ti, Messias retornar, seus louvores encontrem em ti. Seus louvores encontrei em ti. Lord, we await the Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. É só o que nós podemos oferecer a Deus. É um coração quebrantado diante dele, com louvores. Oferecer louvores a ele, porque nós fomos criados para o seu louvor e para a sua adoração. E por isso, nós devemos sempre ter um cântico de louvor nos nossos lábios para oferecer ao Senhor da nossa vida, com quem viveremos pela eternidade. Vamos meditar na palavra neste domingo. Vamos meditar na palavra que está lá no livro de Salmos, né? O Salmo 133. Salmo 133. São apenas 3 versículos. E vamos discorrer sobre a verdade de Deus através deste salmo nesta tarde. Muitos precisam conhecer um pouco mais o que tem por trás desse salmo e o que verdadeiramente Deus quer de cada um de nós. Vamos meditar aqui. Diz assim: Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, e que desce, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon,
que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, igreja? Pai, derrama, Senhor, sobre nós, neste final de tarde, início de noite e domingo, a unção preciosa do Teu Espírito, fazendo com que recebamos do trono da Tua glória, sabedoria, conhecimento e discernimento alto, para entendermos um pouco mais a Tua palavra, entendermos qual é o Teu propósito na vida de cada um de nós, Senhor. Nós precisamos ter completa convicção e certeza de que o Teu propósito nas nossas vidas já está completamente detectado por nós, Senhor. Abre nossos corações para recepcionar essa verdade, Senhor, que o Teu mensageiro, pregador desta tarde, desapareça completamente para que Teu Espírito Santo apenas o use como instrumento para ministrar profundamente aos nossos corações e às nossas almas, Senhor. É assim, meu Deus, que eu te imploro nesta tarde e já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Vamos então meditar um pouco nesse salmo, porque eu creio que Deus quer esclarecer um bocado de coisa para vocês, né? Inicialmente dizendo que esse salmo ele é um cântico de ascensão, né? Um cântico de ascensão que Davi escreveu num momento de felicidade, né? Davi descreveu esse salmo porque o salmo significava que quando os peregrinos, né, subiam ao Monte de Sião, cantavam juntos em verdadeira união. Era a igreja do Senhor, através do povo de Israel, subindo o Monte de Sião para cantar louvores e adorar o Senhor em verdadeira união. Mas que verdadeira união era essa, pastor? Deus escolheu um lugar, naquela época, Deus escolheu um lugar para a sua adoração, né? Para preservar a unidade da nação de Israel. A nação de Israel tinha sido partida por conta de não ouvir conselhos dos filhos de Deus. Roboão preferiu ouvir conselhos de jovens amigos dele e fez com que Deus partisse Israel. Ficou Judá e a tribo de Benjamim de um lado, e 10 tribos se separaram da nação de Israel. As outras 10 tribos. Então ficou a Israel do norte e a Israel do sul. Mas tinha uma coisa que Deus não deixou que ficasse partida. Era a união e o espírito de adoradores dele na subida do Monte de Sião. E subiam os israelitas do norte e os israelitas do sul. Eles subiam ao Monte de Sião para adorar o Senhor, e Deus preservou essa união daquele povo, né? Preservou, porque o pecado de Jeroboão, quando foi adorar o bezerro novamente, Jeroboão, que ficou com as 10 tribos, foi adorar o bezerro novamente, e a unidade, e foi quebrada essa unidade que aquela adoração em Jerusalém preservava. Então, Davi discorre esse salmo justamente inspirado por Deus, para mostrar que o que verdadeiramente o povo de Deus precisa, a igreja verdadeira do Senhor, precisa de união. E foi justamente isso que Cristo pregou, foi a nossa unidade. Cristo pregou com toda maestria, toda habilidade, toda soberania divina. Ele pregou a unidade da igreja, né? Essa unidade que é extremamente necessária, indispensável para que nós possamos alcançar graça e mercê diante do Senhor nosso Deus. O que Davi podia estar dizendo também era que quando os irmãos israelitas do norte e os israelitas do sul, né, eles iam a Jerusalém para adorar a Deus juntos, se nutriam espiritualmente. Eles se nutriam de quê? Da palavra, né? Da palavra. Estão lembrados lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, em Ezequiel 36, 25, quando o Espírito de Deus usa o profeta para dizer que aspergeria água, né, sobre o povo dele, quer dizer, aspergirei água sobre o sedento, porque Deus estava dizendo que lá naquele Monte de Sião iria aspergir também água na adoração dos israelitas do norte e israelitas do sul, né? Deus tinha separado a nação, mas não o coração deles para com Deus. Então, Davi estava querendo nos mostrar isso, que os peregrinos do norte e do sul, eles se encorajavam
uns aos outros nas coisas de Deus. Eles davam força uns para os outros. A união era necessária, né? A união era necessária, agradável e preciosa, né? E preciosa. O que hoje é muito raro na igreja do Senhor. A verdadeira igreja, o verdadeiro monte, o templo de Deus, está dentro de cada um de nós. O templo do Senhor está dentro de cada um de nós. As pessoas hoje, nos ministérios, em diversos ministérios, muitas pessoas estão discordando, causando divisões por causa de assuntos sem importância, às vezes por interesses particulares se discordam, deixando o objetivo primordial, que é o nosso Deus, né? O nosso Deus que quer que nós vivamos em unidade, numa união perfeita, porque nós somos um corpo. E se nós somos um corpo, não podemos viver com um braço caído de um lado, uma perna caída do outro. Não, um corpo tem que estar completamente intacto e inteiro para que receba o cabeça que é Cristo. E isso era o que Davi estava discorrendo através desse Salmo 133, né? A união, ela traz não só essa nutrição de espiritualidade, mas também lembra-nos que a discórdia sempre destrói e mata todas as virtudes que poderiam crescer facilmente na unidade. Todas as virtudes que podem crescer na nossa unidade, quando nós estamos unidos, todas essas virtudes são destruídas, morrem. Qualquer probabilidade de virtude quando nós não vivemos em união. Era isso que Davi queria nos mostrar através desse salmo. E nesta tarde, o que Deus moveu meu coração foi para explicar também. Eu expliquei o introdutório desse salmo, a necessidade que nós temos de viver em unidade, porque é um mandamento de Deus para a igreja viver em união. Mas eu quero mostrar para vocês, nesta tarde, a consciência de cada um de nós do que verdadeiramente é o templo de Deus, o santuário de Deus. O que realmente é o santuário de Deus, é o templo de Deus nas nossas vidas. E isso eu quero mostrar-lhe de uma forma bem simplória dentro da Bíblia. A Bíblia mostra isso para a gente, né? O que verdadeiramente é um templo de Deus, o templo do Senhor, né? Lembrando a cada um dos membros do Ministério da Assembleia de Cristo, nossos amigos que estão nos seguindo nessas lives, pessoas amigas do Evangelho, amigas de gente da nossa congregação que congregam em outros ministérios, que estão sempre acompanhando as nossas lives, nessas celebrações evangélicas, eu quero lembrar a vocês o seguinte: lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, vocês sabem que em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz que a lei tinha o quê? A sombra, tem a sombra dos bens vindouros, a sombra dos bens vindouros, né? Não a imagem real das coisas. O que é que quer dizer com isso? No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Que a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Isso aí quer dizer que, vamos tomar como base esse salmo. Quando Deus movia o coração dos peregrinos de Israel do Norte e Israel do Sul, subiu o Monte Sião para adorá-lo, não queria dizer que o local da adoração a Deus, a bem da verdade, no mundo espiritual, seria o Monte de Sião. Mas sim, é porque naquela época não existia ainda a consciência, a graça não estava sobre nós ainda. Nós não tínhamos recebido Jesus ainda. Então, era orientado através de sombras dos bens vindouros, né? Era a sombra do que viria de real. Então, vamos imaginar aqui o seguinte: aquele Monte de Sião representaria o templo, um templo da Assembleia de Cristo no Arvoredo, o templo da Assembleia de Cristo em Jacarecanga. Representaria esse templo? Sim, representaria um templo. Mas o templo verdadeiro de Deus hoje somos nós. E Jesus foi de uma clareza solar que faz doer nos olhos da gente. Quando Jesus disse para aquela mulher samaritana, estão lembrados? Quando a mulher indagou de Jesus e disse: nossos pais adoravam neste monte, que era o Monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. A samaritana colocou esse posicionamento para Jesus. E Jesus imediatamente disse àquela mulher: mulher, crê-me que a hora vem
que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aí no 24 ele diz, Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus pôs dentro de cada um de nós um espírito para dar vida ao nosso corpo, mas principalmente o espírito que ele colocou dentro de cada um de nós foi para adorá-lo, porque nós não fomos criados com outro objetivo por Deus a não ser para o seu louvor e a sua adoração. Nós precisamos sempre estar lembrando desse detalhe para poder não desagradarmos ao nosso Deus. O templo em que hoje, com a vida de Cristo, com o conhecimento da verdade, a graça derramada sobre nós, os templos de pedra hoje são locais em que Deus permite que a sua igreja se reúna, é o agrupamento, as famílias cristãs se aglomeram dentro dos templos para adoração, mas a igreja somos nós, a igreja é cada um de nós. O verdadeiro santuário de Deus está em nós. Ou não é isso que diz? Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha bem, o Espírito Santo de Deus moveu o apóstolo Paulo a indagar esta gente. Nós não sabemos que o templo de Deus somos nós e que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Como? Quando nós absorvemos a palavra de Deus e essa palavra cravada em nosso coração para a obediência e cumprimento da vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus fica sobre nós. Nós é que somos o verdadeiro santuário de Deus. Lá em 1 Coríntios 6,19 também a mesma coisa. Ou vocês não estão lembrados quando o apóstolo Paulo é movido pelo Espírito Santo para dizer, ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha bem, escuta bem essa daqui. Aqui o Espírito Santo vai mais longe, porque diz que o Espírito Santo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não somos nós, e que não sois de vós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Nós temos um dono. Nós temos um dono, aquele que nos criou e que tem o controle da nossa vida, da nossa morte, de tudo que a gente faz do nosso negócio. Nós somos completamente controlados por Deus. Se é que nós queremos continuar sendo, os chamados filhos de Deus. Por quê? Porque Deus também deu uma livre decisão de você decidir se vai continuar servindo ou não. Servindo ou não. Mas que nós fomos chamados para sermos templo dele. Lá no 1 Coríntios 6,20, logo em seguida diz assim, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque ambos pertencem a Deus. Por favor, entendam isso. Entendam em nome de Jesus toda essa realidade. Vocês estão lembrados? Eu fico assim, às vezes com uma tristeza no coração, quando eu sou abordado por algum irmão, não só da Assembleia de Cristo, a Assembleia de Cristo hoje é altamente graça para a glória de Deus, não de homem nenhum dessa face da terra. Os membros da Assembleia de Cristo que vivem assistindo doutrinas, obviamente que nem todos comparecem aos cultos de doutrinas, os membros congregados, mas aqueles que comparecem são conscientes e sabem de uma realidade a toda prova, Sabem de uma realidade a toda prova, que o templo de pedra é apenas o local onde nós nos reunimos, todos nós, nossas famílias cristãs, se reúnem naquele templo para a adoração a Deus, mas nós vamos adorar ali em união, tal qual os peregrinos, os israelitas do norte e os israelitas do sul subiam ao Monte Sião. Assim como os israelitas do norte e os israelitas do sul subiam ao Monte Sião, como fala no Salmo 133, nós também quando vamos para o templo de pedra. Mas não é o templo de pedra que Deus está lá habitando e esperando por nós. Por favor, entendam.
Nós é que somos o santuário de Deus. E se Deus habita em nós pelo Espírito, só o nosso espírito pode sentir a presença de Deus na nossa vida. Só o espírito de cada um de nós pode sentir o Espírito Santo conectando conosco. Nós não podemos esquecer isso. A conexão tem que ser espiritual. É por isso que durante esta pandemia não existiu problema para nós. É por isso que a palavra de Deus diz que quando a gente conhece a verdade nos liberta. É para dizer que um homem, uma mulher que conhece a verdade de Deus, nunca mais vai ser escrava de quem quer que seja. Nenhuma pessoa que conhece a verdade de Deus pode ser mais escravo de ninguém, se escravizar. Entendam isso. Nós somos livres agora, libertos para louvor e adoração do Senhor, porque a verdadeira adoração está dentro de nós, porque nós somos o santuário de Deus. Nós somos a casa e morada para a habitação do nosso Deus. Entendam isso aqui, né? E Paulo nos mostra essa realidade. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, quando Paulo entrou lá naquele Areópago, né, área do popular da Grécia, lá em Atenas, ele viu aquele santuário, viu um lá de um Deus desconhecido, aí começou a puxar um diálogo com aqueles filósofos, pensadores daquela época, e ele puxou aquele diálogo só para poder pregar a palavra de Deus. E na hora da pregação da palavra de Deus, ele também fez mostrar àquele povo algo tremendo. O que foi que Paulo fez? Paulo mostrou lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24, quando ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha, ele é o Senhor dos céus e da terra, mas não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem tampouco é servido por mãos humanas, por mão de homens, né? Como que necessitando de alguma coisa. Deus não necessita nada de nós. Ele não necessita, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e todas as coisas. Olha bem. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas que chegam a nós, é por ele. Faz-me lembrar também o que está lá no Evangelho de João, né? Estão lembrados? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, ele diz que nenhum bem nós poderíamos receber, nenhuma coisa nós poderíamos receber se do alto não fosse concedido. Se Deus não conceder, nada chega a nós. Porque ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Então, a gente precisa ter consciência disso aí. Mas, pastor, então você quer dizer que a igreja somos nós somos a igreja, o corpo, cada um de nós é santuário de Deus, e somos pedras de santuário do santuário do Senhor, que juntas formamos o corpo. Escutem, juntos formamos o corpo de Cristo, porque o cabeça é ele, né? O cabeça é Cristo, nós somos o corpo. Então, se nós somos o corpo de Cristo, para que nós formemos esse corpo, para nos tornarmos como santuário de Deus, um só corpo, uma só unidade, Deus mesmo se encarrega de ir colocando, ajustando cada um de nós como pedrinhas nesse corpo. E quando ele vai ajustando cada uma dessas pedrinhas no corpo, né? No corpo, na verdadeira igreja dele, pelo mundo espiritual, Deus está fazendo o quê? Deus está dizendo para nós que as congregações, os ministérios onde nós nos congregamos, os ministérios evangélicos, que era para ser só um, mas devido ao espírito negativo de autonomia humana para o lado espiritual, os homens criaram muitos ministérios, mas o limite, a igreja do Senhor, o limite da igreja do Senhor, a igreja do Senhor, o limite dela é a circunscrição de uma cidade. Em cada cidade tem a igreja do Senhor, ou seja, em cada cidade teria que ter só um ministério e só um presbitério. Mas os homens, egoisticamente, cada um correu para criar um ministério, e ainda hoje continuam criando diversos ministérios, né? Podendo juntar todos, formar um só ministério, porque nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Então, entendam bem aqui esse posicionamento lá do Salmo 133, né? Esse posicionamento é tremendo.
Se vocês olharem lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, de 1 Coríntios 12, 18, diz que Deus, o Senhor nosso Deus, ele coloca cada membro do corpo aonde lhe aprouver. Ele colocou cada membro no corpo aonde aprouve. Quer dizer, Deus é quem coloca cada um de nós numa congregação. Mas homens e mulheres são tão fragilizados da espiritualidade que tem homens e mulheres que vivem trocando, mudando de ministério, como quem muda de carro todo ano, como quem muda de casa, como quem muda de sapato, quem muda de camisa para sair. Os homens fazem isso, e as mulheres, trocando de ministério. Quando Deus coloca a gente no ministério, nós só podemos sair daquele ministério quando Deus autoriza. Quando nós, como santuário dele, temos a certeza de que ele já testificou no nosso coração que temos que sair. E quando sai, não é para sair e ficar sem ministério, não. Já sai com outro ministério já garantido. Confirmado por Deus e garantido. Mas tem crentes que saem do ministério, não fica mais nenhum, e fica pulando de galho em galho, assistindo um culto aqui, outro acolá, como se isso fosse correto. Não é, amados. Por favor. Se Jesus voltar, vai ficar. Porque crente tem que estar congregado. Vocês estão lembrados? A Bíblia mostra isso para a gente de uma forma exuberante, cristalina, que nós temos que ter congregação, porque foi Deus que colocou, ajustou cada membro no corpo da igreja. O corpo de Cristo é a igreja, então Deus ajustou cada membro. Cada um de nós foi jogado dentro de uma congregação. Deus é quem colocou a gente da congregação. Nós não podemos simplesmente por impulso sair da congregação, nós não podemos por impulso tá pulando de congregação em congregação. Não, amados. Por favor, em nome de Jesus, entendam essa realidade. Eu lamento, se como pastor eu não posso forçar ninguém a ficar na Assembleia de Cristo, porque eu não posso forçar, porque o Evangelho é liberdade. Você adora a Deus porque tem liberdade, é uma pessoa livre. Você conheceu a verdade e a verdade vos libertou. E se você conhece a verdade, o pastor não precisa pedir para ninguém ficar, não. Cada um fica consciente no ministério. Mas pessoas que estão no ministério é atraído por uma conversa, porque uma pessoa minha está no outro ministério, eu vou para lá, pois vá. Se Deus não lhe permitiu, muita coisa ruim vai acontecer. Porque Deus não admite que ninguém passe por cima das ordens dele. Quem somos nós para querer confrontar Deus? Quem somos? Qual é a autoridade que o vaso tem de contestar com o oleiro que fez ele? Me diga, qual é a força, a autoridade, ou qual é o argumento que o vaso tem para com o oleiro, quando o oleiro quer quebrar o vaso e fazer de novo? Não existe, amados. Então a gente precisa entender que o ministério evangélico, embora seja uma coisa terrena, mas foi Deus que colocou cada um de nós no corpo dele, da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, se ele colocou, só ele tira, confirmando. É preciso confirmar. Eu quero que vocês entendam isso. Eu, como pastor, jamais vou impedir. Se alguém chega, pastor, eu resolvi, eu estou sentindo de Deus que vou ter que sair da Assembleia de Cristo, meu tempo aqui terminou. Olha a conversa. Rapaz, parece uma estratégia do diabo. Meu tempo aqui terminou. Quem foi que disse que tu pode estabelecer teu tempo? O tempo quem estabelece é Deus, que é o dono da nossa vida. O nosso tempo foi estabelecido para nascer e o dia para morrer. E Deus conhece todos os nossos dias, só Ele é quem estabelece o nosso tempo. Então é outra coisa errada, outra expressão completamente errada que afronta o nosso Deus. Nós precisamos entender isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim, o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros constituem um só corpo. Olha bem, constituem um só corpo. Então, se em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz isso, aí agora eu convido vocês, a gente vê várias passagens lá no Antigo Testamento. Deus falou no Antigo Testamento e está falando no Novo. Lá no Antigo Testamento ele falou através de onde? Do Levítico. Em Levítico, capítulo 26, versículo 12 de Levítico, Deus disse o quê? Andarei entre vós e serei o vosso Deus,
e vós sereis o meu povo. Levíticos, capítulo 26, versículo 12. Em Ezequiel 37, 27, depois que ele fala daquele vale dos ossos secos, em Ezequiel 37, 27, Deus diz a mesma coisa, que andará entre nós e habitará, né? Sereis o nosso Deus, e ele vai habitar conosco. Ele habitará conosco, Deus. Por que Deus está dizendo isso? Porque teu corpo e teu espírito é que é o meu santuário. Dá lugar à obediência, dá lugar a fazer a minha vontade, e meu espírito habitará dentro de ti. E quando meu espírito habitar dentro de ti, nada, absolutamente nada pode te atingir mais. Nada mais pode te alcançar, porque tu estás na completa cobertura de Deus. Tudo que tu pedires a Deus, tu receberás. Tudo. Todas as coisas estão no controle de Deus, e se tu estás com Ele dentro de ti, se Deus está habitando verdadeiramente dentro de ti, nada tem obstáculo para ti. Porque um decreto teu no nome de Jesus, e todo obstáculo, todo muro vai por terra. Essa que é a realidade. E é o que nós precisamos praticar dia a dia para poder alcançar todas essas benesses, esses benefícios de Deus. Nós precisamos treinar cada dia nosso espírito através da palavra, obedecendo a palavra e vivendo, ouvindo a voz de Deus e cumprindo a vontade dele. Nós precisamos ouvir isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Deus diz assim, que para a gente ser santuário dele, ele diz, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Deus está mandando que nós nos retiremos do meio do mundo, das pessoas que não são de Cristo. A coisa que eu mais me angustio no mundo são mulheres e homens que se dizem cristãos, e às vezes querem até esbaforir que já tem conhecimento e domínio da palavra, né? Às vezes tem até óleo na cabeça já, mas vive misturado com o mundo. Querem viver sempre misturado com o mundo, com o coração dividido, como diz lá em Oséias. Deus se queixou lá em Oséias, capítulo 10, em Oséias capítulo 10, versículo 2, Deus se queixou, não, 2:10, Oséias 2:10, Deus se queixou que o homem tem um coração falso, porque é um coração que quer dividir com Deus e com o mundo. Não pode, nós não podemos dividir. Ou nós somos de Deus ou não somos. Nós não podemos ter dois deuses para adorar, Deus e o mundo. Nós não podemos adorar Deus e o mundo, Deus é mamon. Nós só temos o nosso Deus para adorar. Mas o coração dividido nos afasta de Deus, porque Deus não aceita isso. Deus não se conforma de que nós continuemos, né, nessa instabilidade espiritual. Se nós conhecemos a verdade, nós temos que viver separados. É por isso que Deus fala em vários cantos, né? É por isso que Deus fala lá em 2 Coríntios, capítulo 6, né? Do verso 14 em diante, que nós não podemos jamais viver misturados com o mundo, apartemos do mundo, deixemos de conversações com ímpios. Quando tu tiver tempo para estar conversando com ímpio, vai conversar com a palavra de Deus, conversa com o próprio Deus, porque quando tu lê a palavra, Deus está falando contigo. Aí quando alguém que for de Deus precisar de ti, tu tens uma palavra para dar para alguém, tu tens uma solução para dar, porque Deus está te trabalhando, está te moldando e está te preparando para qualquer embate, para que tu possa socorrer quem necessitar. Deus é tremendo para fazer isso. Nós temos que entender também, amados, que o que eu expliquei para vocês sobre essa história, o templo de pedra é o local onde reúne a família, mas nunca pensem que o templo de pedra, as nossas congregações, né, os nossos prédios de congregações, é o local onde Deus habita. Quem pensar desse jeito tem que ler a palavra de novo, fazer uma nova confissão de Cristo, porque não é o local onde Deus habita. Deus passeia naquele lugar quando a igreja dele está em adoração verdadeira, quando a igreja está expurgando o pecado. Muito obrigado, Mariana. É Oséias 10:2, né? Oséias, eu tinha falado inicialmente 10:2, aí depois fiquei na dúvida se era 10:2 ou 2:10, mas dirimiu a dúvida. Então, Deus passeia dentro da congregação, ele visita quando ele está sendo adorado de verdade, em espírito e em verdade.
as famílias reunidas, as famílias cristãs que pertencem a ele, porque cada família representa o início da igreja dele na terra. Então, se representa o início, todos unidos, é como aqueles judeus que subiam ao Monte de Sião, né? Ao Monte de Sião para adorar lá em cima no Monte de Sião. Deus moveu o coração de Davi para salmodiar no Salmo 133, diz, ó, quão bom e agradável é ver os irmãos em união. Ó, como é bom e como é agradável ver os irmãos em união. Quer dizer, todo mundo numa unidade só para adorar. E é bom e agradável que nós vivamos em união. Nós não podemos ter contenda no nosso meio. Onde existe contenda não há presença de Deus. Não há. Nós precisamos entender isso. Deus, ele visita um templo. Deus visita um templo de pedra, que a gente chama de igreja, erroneamente que a igreja somos nós. Ele visita um templo de pedra, mas ele não habita em templos de pedra. É uma visitação ao arraial quando a igreja está louvando. Agora, nós é que somos santuário de Deus, ele diz que habita dentro de nós, se a gente der lugar. Se a gente for fiel a ele, ele habita dentro de nós. O certo é que muitos cristãos evangélicos hoje, eles às vezes até recebem a presença do Espírito Santo, batizam-se com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas estranhas, eles fazem muita coisa boa, mas sabe o que é que acontece? De vez em quando se vigia e o Espírito Santo, como ele é santo, não pode se misturar com o profano, ele é puro, não pode se misturar com o impuro. Aí o que acontece? A gente comete falhas, o Espírito Santo deixa a casa espiritual que somos nós. Aí é nessa hora que o perigo mora, porque se deixar a casa espiritual, nós podemos ser atingidos pelo que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43, 45, estão lembrados? Que aquele espírito maligno, antes da gente voltar para Deus, aquele espírito que atormentava a gente, está observando a gente. Se o Espírito Santo saiu de dentro da nossa casa espiritual, ele sabe que a casa está bem ornamentadazinha, mas está vazia. E se ela está vazia, ele vem para o ataque. Só que dessa vez ele não vem só, vem com mais 7. A gente precisa entender isso. Vem aquele espírito maligno com mais 7 piores do que ele. E a situação fica pior do que antes. É por isso que o apóstolo Pedro diz isso, né? O apóstolo Pedro também diz isso. Vocês estão entendendo agora? Agora, se alguém ainda tem dúvida que o templo somos nós e não uma igreja de pedra, Jesus disse isso também. Lembre-se, Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, o que falou o Senhor Jesus para nós? João capítulo 2, versículo 19, Jesus conversando com os apóstolos comentando sobre o templo, porque Jesus usou um azorrago para expulsar os mercadores da frente daquele templo, né, de pedra lá. E os apóstolos se lembraram do Salmo 69, versículo 9. Estão lembrados? O que está lá? O zelo da tua casa me consome. Os apóstolos se lembraram daquela passagem de Salmo, quando Jesus bateu naqueles, chutou mesa lá e usou o chicote contra aqueles mercadores que faziam negócio nas portas do templo, né? Igual certo ministério que a gente vê aí, que na porta vendendo fitinha, vendendo água de Israel, que não é de Israel, lá do rio Pajeú, e vendendo outras coisas. Aí ficam com um negócio de negociações na frente do templo, mas até pode ser, sabe por quê? Porque aquele templo bonito que eles estão fazendo esses negócios de frente, aquele templo não é o templo de Deus, jamais será. O templo somos nós, o local da habitação, somos nós, a habitação do Espírito. Então nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos. Jesus lá em 2,19 ele diz para os apóstolos, derruba esse templo de pedra, né? Derruba esse santuário de pedra, ou templo de pedra, que eu o construirei em 3 dias. O que foi que ele disse aí? Que quando ele morreu naquela cruz, né, e ressuscitou ao 3º dia, estava consumado agora o nosso direito, aos filhos de Deus, né, aos filhos de Deus estava agora garantido o direito de receber a graça da salvação e nos tornarmos templo do Espírito Santo. Essa foi a verdade que Jesus disse para aqueles apóstolos, eles não entenderam naquela época. Derruba esse templo de pedra e eu o construirei em 3 dias.
Isso porque agora o templo do Espírito Santo são vocês. Quando vocês colocarem a minha palavra em obediência, eu habitarei, meu Espírito habitará com cada um de vós. Porque ele era o Deus encarnado do homem. Meu Espírito habitará com cada um de vós. Eu serei morada. Vocês serão minha morada. Para eu viver. Então, nós precisamos entender isso. Foi isso que Jesus quis dizer. E é isso que Jesus quer que a gente seja consciente. Então, nós estamos aqui através de uma live. Se a gente tivesse todo mundo junto, estava a unção de Deus era maior. A unção de Deus depende do Espírito de cada um de nós. Eu estou levando a mensagem da palavra pela misericórdia de Deus, estou levando essa mensagem para vocês, mas se vocês estão ligados no Espírito, pelo Espírito, recebendo essa mensagem e essa palavra no coração, se vocês estão com o desejo no coração de agradar ao Senhor nesta tarde, dizendo a Ele que vai levar em conta essa palavra, vai começar a trabalhar mais e mais para que teu santuário esteja completamente ornamentado para Deus habitar dentro dele, aí essa que é a adoração que Deus quer. Deus quer de cada um de nós que nós nos santifiquemos cada dia mais. Quem pecar, que peque mais ainda, mas aqueles que são santos, se santifiquem mais. É isso que Deus quer de nós. Quem é pecador, que caia mais em pecado ainda. Porque quem é pecador e não quer se converter, vai ter que curtir a vidinha aí, até ir para o fogo da geena. É lamentável dizer isso, mas é uma realidade. Agora, os que querem se santifiquem mais, porque a santificação é quem nos garante a vida eterna. Agora, muita gente diz, mas pastor, quem tem certeza se existe essa vida eterna? Eu tenho. Porque eu, de tanto me envolver com ciências do homem, eu era um racionalista. Eu vivia querendo mergulhar pela razão. A minha fé era a razão. A minha fé era professada através da razão, mas não é razão. Mas Deus teve tanta misericórdia de mim, usou tantas vidas para pregar o evangelho para mim, para me alertar, para me fazer acordar do sono da morte espiritual que eu estava, que quando eu me acordei, eu ainda vivia nas dúvidas, sem fé, mas me ensinaram que era através da palavra que eu ia mergulhando e conhecendo essa verdade e aumentando a minha fé. Mergulhei na palavra. E de tanto mergulhar na palavra, de tanto buscar a Deus para me esclarecer, me dar certeza. Um dia, amados, vocês creem se quiser, um dia eu pedi a Deus para Deus me mostrar se existia o inferno. E um dia à noite eu fui até o inferno. E isso, Deus é tão maravilhoso que Ele fez isso com uma filha minha também. Um dia Ele pegou uma filha minha e levou até o inferno. Ela não pediu não, mas Ele levou até lá para ela ver. E comigo fez porque eu pedi, Senhor, eu quero ter certeza de se existe inferno mesmo. E eu fui bater lá, não entrei, fiquei de longe, ouvindo os instrutores. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Eu tenho irmãos aqui, eu tenho um obreiro, o irmão Adriano, está até na live aí, que também Deus mostrou ele, foi o dia do arrebatamento. E eu creio. E quando ele não queria nada com Deus, mas no dia que ele viu, ele teve aquela visão daquele arrebatamento, nunca mais a vida dele foi a mesma. Nunca mais. Então nós precisamos ter a consciência de que Deus está no controle de cada um de nós. Deus quer nos salvar. E a promessa para os que Deus chamou para ser seus filhos, a promessa é para eles e para os filhos dele. É por isso que tem crentes que são inconformados dos filhos viverem distante de Deus. É por isso. Sabe por quê? Porque os filhos são herança de Deus nas nossas vidas. E Deus não vai deixar que nossos filhos vão para o inferno do outro lado porque foram filhos nossos. Deus confiou a nós. Por favor, entendam isso, amados. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Não vamos confundir. Muita gente diz, pastor, mas e o Salmo 84? Por que aqui no Salmo 84 a gente fica assim sem entender? Você está falando de Salmo 33, não, 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa. O pardal tem casa. E a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos Exércitos,
Rei meu e Deus meu. Aqui o salmista estava sendo inspirado por Deus para mostrar, mas naquela época ele estava mostrando pelo lado material, para Israel material. Por isso que lá em Hebreus 10:1 diz que eram a sombra dos bens vindouros. Mas hoje o bem vindouro chegou e o bem maior é Jesus Cristo, a nossa graça misericordiosa da salvação. Chegou e agora nós temos que tomar posse dessa graça, porque nós somos os filhos de Deus, os chamados. Nós não fomos chamados para não sermos escolhidos. Eu creio que nós fomos chamados, seremos escolhidos para vivermos pela eternidade com o Senhor nosso Deus. Nós habitaremos a cidade santa que não foi aberta ainda. Nós seremos habitantes dela, para a glória e louvor do nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, receba nesta tarde esta pregação no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra que nós recebemos pelo Espírito, recebemos de Deus nesta tarde, porque eu creio que foi Deus que passou essa palavra para nós. Vamos orar e pedir a Deus que nos assegure uma semana ricamente abençoada de saúde, paz, alegria, né? E muita harmonia familiar e muito êxito em tudo que empreendermos ao longo dessa semana, porque Deus está no controle de tudo para nós, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Senhor e meu Deus, por tudo que tu tens feito e que fará pelo teu povo, Senhor. Nós somos o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. E por isso nós te pedimos, Senhor, não tira teu olhar de nós, Senhor, nem tira a tua graça, meu Senhor, das nossas vidas, porque nós somos completamente carentes e dependentes de ti, Senhor. Ó Senhor, nós fomos chamados de um